A parábola é aquela figura que parece um U, lembra? Considere o ponto P igual a 0, 1 e 1 quarto, e a reta horizontal y igual a menos 1 sobre 4. Agora veja o ponto móvel verde e azulado descrevendo que seria uma parábola y igual a x ao quadrado. Veja isso pela equação paramétrica de sua trajetória k ao quadrado, com o k pertencente aos reais. Agora veja o segmento rosa que une o ponto P ao ponto em azul. O tamanho desse segmento, ou seja, a distância entre os dois pontos, vamos chamar de d1. Além disso, veja o segmento em azul perpendicular à reta y igual a menos 1 sobre 4, unindo o ponto verde e azulado à reta. O tamanho desse segmento azul vai ser chamado de d2. Observe que se o ponto verde e azulado for o centro de um círculo tangente à reta amarela, esse círculo também passa pelo ponto P, ou seja, d1 é igual a d2. Veja que se a gente pegar qualquer ponto verde e azulado na trajetória kk ao quadrado, essa propriedade é sempre verificada. O conjunto desses pontos cuja distância P é a mesma que a distância à reta amarela é justamente a parábola y igual a x ao quadrado. Dado um ponto P e uma reta R, então o lugar geométrico formado pelos pontos equidistantes AP e R é justamente uma parábola. Vou colocar um link na descrição para esse gráfico do Desmos, assim vocês podem analisar melhor e usar. Okay? Mas vamos com calma. Vimos que y é igual a x ao quadrado descreve uma parábola específica no plano. Como podemos descrever as outras parábolas que são alinhadas com os eixos? Vamos ver com que se parece a equação da parábola y igual a x ao quadrado sob as transformações básicas de translação e dilatação. Para isso, basta substituirmos x por x menos x0 sobre sx e y por y menos y0 sobre sy, com sx e sy diferente de zero, como visto no módulo anterior. Vamos usar um software chamado Maple, mas esse é pago, tive que pagar para adquirir, ok? Eu não sei se o Sim oferece aos estudantes o Maple, pode ser que sim. De toda forma, verifiquem isso, tá? Porque o software é realmente fantástico para fazer isso que a gente vai fazer agora. Se não, dá para utilizar um outro software chamado SageMath, que também faz o que a gente vai precisar fazer. Vou linkar na descrição. O que vamos fazer então é substituir os parâmetros como desejado, tá? Então esse sistema de computação algébrica faz essa substituição e simplifica para a gente. Vamos ver no que vai dar. Primeiro, escreva a expressão da parábola específica y igual a x ao quadrado, equivalente a y menos x ao quadrado igual a zero, que encontramos no Desmos. Em seguida, escreva as expressões do que desejo substituir na coordenada x e na coordenada y. Vamos expandir o resultado. Em seguida, vamos isolar o y à esquerda e o x à direita. Vamos expandir novamente esse resultado. Finalmente, vamos ordenar em função do grau do monômio de x para ficar bonitinho, com o x ao quadrado primeiro, depois x e depois a constante. Então, voltando, vimos que a expressão fica assim. Y é igual a sy sobre sx ao quadrado vezes x ao quadrado, menos 2 vezes sy x0 sobre sx ao quadrado vezes x, mais y0 mais sy vezes x0 ao quadrado sobre sx ao quadrado. Considerando que esses coeficientes são todos constantes e que sx sobre sy é diferente de zero, a equação de uma parábola alinhada com os eixos é dada por y igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, cada um desses aí coeficientes constantes, que é um polinômio de segundo grau obrigatório, já que a é diferente de zero, certo? Pessoal, vamos encontrar os valores de x para os quais a parábola toca o eixo x. Primeiro, note que, como a é diferente de zero, obrigatoriamente podemos colocá-lo em evidência. O nosso interesse agora é encontrar os valores de x que fazem x ao quadrado mais b sobre a vezes x mais c sobre a ser igual a zero. Vocês se lembram do ensino fundamental da fórmula de Bhaskara, que resolve justamente esse problema? Vamos reencontrá-la aqui. A técnica que vamos usar agora se chama completar quadrados. Vamos adicionar e subtrair o mesmo termo com a intenção de que o termo adicionado complete um quadrado. Não tem problema fazer isso, porque adicionar zero não muda o valor da expressão. E é o caso porque x mais b sobre 2a ao quadrado é justamente x ao quadrado mais b sobre a vezes x mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. E agora, fazendo delta igual a b ao quadrado menos 4ac, ficamos com
x mais b sobre 2a ao quadrado é igual a delta sobre 4a ao quadrado. Ou seja, x mais b sobre 2a pode ser tanto mais raiz de delta sobre 2 vezes o valor absoluto de a, como menos raiz de delta sobre 2 vezes o valor absoluto de a. É dispensável colocar o módulo no a do denominador, tá? Porque mais ou menos o valor absoluto de a dá no mesmo que mais ou menos a. Finalmente, ficamos com a tradicional fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, tudo isso sobre 2a. Vamos ir para o décimos agora para ver a influência que essas constantes têm na parábola. Vou colocar um link na descrição para esse gráfico no décimos, assim vocês podem mexer nele e tirar suas próprias teorias, tá? Primeiro vamos entrar os coeficientes. Vamos escolher as constantes iniciais a igual a 1, b igual a menos 4 e c igual a 3, levando as raízes 1 e 3 no gráfico. Veja o que acontece com a parábola quando a gente mexe na constante b. A própria parábola parece descrever a trajetória de uma parábola. Por que isso acontece? Quando a gente chegar na parte do vértice de uma parábola, refaçam essa questão e procurem tentar responder, certo? Quando mexe no c, acontece uma translação vertical. Isso não é uma surpresa para a gente, já que a translação vertical é regida por y menos y0 é igual a f de x, ou ainda y é igual a y0 mais f de x. Variar c equivale a variar esse y0. Agora, variar a parece ter um padrão mais complicado. Mas o que a gente pode observar é que, quando a fica negativo, a parábola parece mudar completamente a concavidade, certo? Ela muda de direção. E 2, quando a vai ficando maior, esse ponto extremo da parábola vai encostando no eixo x. E quando a vai diminuindo, o contrário acontece. Esse extremo da parábola vai se afastando do eixo x. Observe o d, que é o nosso delta, tá? Vamos ver qual a influência que ele tem em relação às raízes R1 e R2 da parábola. Primeiro, observe que as raízes envolvem a raiz quadrada do termo delta. O que esperar das raízes quando o delta é maior que zero pela fórmula? Ora, que de fato existam duas raízes distintas. Veja que é de fato o que acontece, certo? Vamos estacionar nesses valores. Veja que temos duas raízes reais distintas, R1 e R2. Tá? E o delta está maior do que zero, ok? Perceba que à medida que a gente translada a parábola verticalmente, aumentando o valor do coeficiente c, o delta vai ficando menor, até ficar apenas uma raiz quando o extremo toca o eixo x e, finalmente, não fica mais raiz nenhuma. Como o delta é dado por b ao quadrado menos 4ac, se a for positivo, de fato ele vai diminuindo à medida que o c aumenta, até ficar negativo e não ter mais raízes. Veja que agora, nessa situação, de fato não há mais raízes reais e o delta é negativo. Finalmente, confira que temos uma parábola beijando o eixo x, e nesse caso delta é igual a zero. Em termos de coeficientes, temos a igual a 1, b igual a menos 2 e c igual a 1, que equivale a x menos 1 ao quadrado igual a zero. Temos realmente a solução x igual a 1 como única solução, com multiplicidade 2, já que x menos 1 ao quadrado já é o polinômio em sua forma fatorada. Essa asserção fica evidente. Voltando para onde começamos. Se temos as raízes R1 e R2 para o polinômio ax ao quadrado mais bx mais c, então a vezes x menos R1 vezes x menos R2, que é a vezes x ao quadrado menos R1 mais R2 vezes x mais R1 vezes R2, deve ser precisamente o ax ao quadrado mais bx mais c. Em outras palavras, a vezes x ao quadrado menos R1 mais R2 vezes x mais R1 R2 é idêntico a vezes x ao quadrado mais b sobre a vezes x mais c sobre a. Esse símbolo de igual com 3 segmentozinhos é o de idêntico, ok? Indica que é verdadeiro para todos os valores de x. Para isso acontecer, algumas relações precisam ser verdadeiras. Então, primeiro, R1 mais R2 é igual a menos b sobre a. Segundo, R1 vezes R2 é igual a c sobre a. Essas são as clássicas formas de François Viette ou de Girard, certo? Agora vai ficar como uma questão para vocês. Perceba que menos b sobre a é igual a R1 mais R2, ou seja, menos b sobre 2a é justamente o ponto médio entre x igual a R1 e x igual a R2. Será que isso sugere a existência de um eixo de simetria justamente em x igual a menos b sobre 2a? A pergunta que ficou na seção anterior, vamos abordar agora. Será que existe um eixo de simetria? Um candidato interessante seria a linha vertical x igual a menos b sobre 2a justamente, já que passa no ponto médio entre as duas raízes, tá? Como vimos anteriormente.
Vamos colocar os coeficientes da equação da parábola no décimos aparecendo em laranja, certo? Vamos começar com a parábola x² menos 4x mais 3, que tem como raízes x igual a 1 e x igual a 3. Observe que se houver algum eixo vertical de simetria, transladar verticalmente não afetaria esse eixo. E transladar verticalmente basicamente significa alterar a constante c, como já vimos. Vamos escolher exatamente nossa candidata principal, a reta vertical x igual a menos b sobre 2a, aparecendo em rosa e tracejada. Observe que parece funcionar para essa parábola, pelo menos visualmente. Além disso, confira mais uma vez que o deslocamento vertical não altera essa impressão gráfica do eixo de simetria. Vamos só por curiosidade alterar os outros coeficientes para verificar se a reta x igual a menos b sobre 2a ainda parece seu eixo de simetria. Veja aí, continua aparecendo, certo? Vamos voltar para a nossa parábola inicial. Então, depois de todo esse reforço visual de nossa conjectura, parece que ela procede e deveríamos dar um passo adiante e procurar demonstrar. Qual deveria ser a nossa estratégia para demonstrar, então? Que tal já começar escrevendo matematicamente o que significa x igual a menos b sobre 2a ser nosso eixo de simetria? Caminhar x unidades à esquerda dessa reta vertical deveria dar para a gente o mesmo valor que caminhando x unidades à direita dela. Ou seja, teríamos que demonstrar que f de x menos b sobre 2a é igual a f de menos x menos b sobre 2a. Vamos para o nosso sistema de computação algébrico aqui. Vamos ver quanto fica a expressão de f de x menos b sobre 2a, substituindo x menos b sobre 2a na equação original, ax² mais bx mais c. Eu poderia usar o Maple para fazer isso daquela forma que eu fiz anteriormente, mas vamos usar o Wolfram Alpha aqui para variar, tá bom? Então, substituo x por x menos b sobre 2a, aperto Enter e obtenho, depois de uma manipulaçãozinha algébrica, ax² menos delta sobre 4a. Agora a gente vai fazer o mesmo processo, mas vamos substituir x por menos x menos b sobre 2a, o que equivale a trocar o sinal desses dois x aí, certo? Um Enter e vamos ter essa expressão na tela, que é exatamente a mesma que a anterior, ax² menos delta sobre 4a. Ou seja, f de x menos b sobre 2a é igual a f menos x menos b sobre 2a. E voltamos agora para o décimos. De fato, nossa reta rosa tracejada é um eixo de simetria para a parábola ax² mais bx mais c. E então fica a pergunta, será que não é evidente que o vértice da parábola está em x igual a menos b sobre 2a? Visualmente parece, hein? Mas nem toda curva com eixo de simetria vertical tem seu extremo localizado nesse eixo. Você consegue imaginar alguma? Que tal a imagem de um castelo com suas duas torres? Esse gráfico do décimos vai ficar disponível para vocês, certo? Vamos retornar ao nosso gráfico e desenhar g de x igual a f de x menos b sobre 2a. Relembre que isso equivale a fazer uma translação horizontal do gráfico de f de x à esquerda de menos b sobre 2a, ou então à direita de b sobre 2a. Nesse caso, não se assuste com o deslocamento que a parábola branca faz, certo? O valor de b sobre 2a é negativo e, portanto, menos b sobre 2a é positivo, e o deslocamento é à esquerda, como mostra na figura. Mas o importante aqui é você notar que a gente encontra a parábola transladada de forma que o eixo vertical de simetria de g de x é o próprio eixo y, tá? Agora perceba que uma translação horizontal não altera em nada a imagem da função. Não altera, por exemplo, o máximo, o mínimo valor que a gente consegue obter variando x, certo? Por outro lado, na seção anterior, a gente calculou f de x menos b sobre 2a ou g de x correspondendo a ax² menos delta sobre 4a, ok? Levando em consideração que a é diferente de zero, podemos escrever g de x é igual a vezes x² menos delta sobre 4a ao quadrado. Vamos dividir em dois casos, certo? Primeiro, considere a maior que zero. Assim, o menor valor que a vezes x² menos delta sobre a ao quadrado pode assumir é quando x é igual a zero, já que ax² é sempre maior ou igual a zero. E quando x é igual a zero, esse valor é justamente a vezes menos delta sobre 4a ao quadrado, que é igual a menos delta sobre 4a. Segundo caso, considere a menor que zero. Nesse caso, o maior valor que a vezes x² menos delta sobre 4a ao quadrado pode assumir é quando x é igual a zero, já que ax² é sempre menor ou igual a zero. E esse valor também é a vezes menos delta sobre 4a ao quadrado, que é igual a menos delta sobre 4a também. Para ambos esses extremos, o x igual a zero, ao se deslocar novamente de g de x para onde está f de x, vai se tornar x igual a menos b sobre 2a. Já o valor de f de x, como mencionado anteriormente, não vai alterar.
Portanto, de fato, a parábola tem um vértice, que corresponde ao ponto com a coordenada x menos b sobre 2a e a coordenada y menos delta sobre 4a. Ele corresponde ao menor valor possível se a parábola tiver o coeficiente a maior que zero, sendo a parábola côncava para cima, certo? E corresponde ao maior valor possível se a parábola tiver o coeficiente a menor que zero, sendo a parábola côncava para baixo. Mas vamos ver isso de uma forma mais focada agora, tá? Estabelecendo a imagem da função representada por uma parábola no plano. Observe a função h de x igual a f de x menos k, certo? Em verde e azulado, que corresponde a uma parábola transladando horizontalmente de k unidades. Perceba que os valores que eu consigo atingir não mudam com esse tipo de transformação. Então é uma excelente transformação para a gente usar e entender qual a imagem de f. Vamos escrever a expressão de delta nessa variável d aí. Também vamos usar esse delta para desenhar a linha horizontal y igual a menos delta sobre 4a. O que ela tem de interessante? Vimos anteriormente que menos delta sobre 4a é o extremo da parábola, o valor em seu vértice, certo? Então, essa é uma linha horizontal que passa pelo vértice da parábola. Ela divide o plano em dois pedaços, dois semiplanos, um contendo toda a parábola e o outro não contendo nada de parábola. O primeiro pedaço, a sua projeção no eixo y, corresponde justamente à imagem. E o outro pedaço é justamente o complemento dessa imagem. Em outras palavras, tudo o que não pertence à imagem. Observe novamente que a translação horizontal não altera a posição dessa linha horizontal divisória. Ou seja, toda essa família de parábolas possui a mesma imagem. Agora, como conseguir designar corretamente qual dos semiplanos? A gente viu que se a é maior que zero, a parábola assume um valor mínimo, ou seja, deve-se pegar como imagem os valores de y maior ou igual a delta sobre 4a, conforme mostrado no décimos. Mais precisamente, temos f de x menos b sobre 2a igual a ax ao quadrado menos delta sobre 4a, que é igual a vezes x ao quadrado menos delta sobre 4a ao quadrado. Se a é maior que zero, automaticamente ax ao quadrado é maior ou igual a zero. E o menor valor dentro dos parênteses é menos delta sobre 4a ao quadrado. Se a gente aplicar y maior ou igual a menos delta sobre 4a no caso de a menor que zero, esbarramos nesse caso em tela. Precisamos corrigir, porque, nesse caso, o vértice corresponde ao valor máximo da parábola e não o mínimo. Mais precisamente, f de x menos b sobre 2a igual a vezes x ao quadrado menos delta sobre 4a ao quadrado. Se a é menor que zero, automaticamente ax ao quadrado é menor ou igual a zero. E o maior valor ao todo é menos delta sobre 4a. Ajustamos o intervalo correspondente à imagem, fazendo y menor ou igual a menos delta sobre 4a. Em suma, se a é maior que zero, a imagem de f é um intervalo semiaberto menos delta sobre 4a infinito. Se a é menor que zero, a imagem de f é um intervalo semiaberto menos infinito a menos delta sobre 4a. Pessoal, aqui terminamos. Espero que vocês se animem em estudar. Tudo de bom, até a próxima!